portanto, a passagem de regimes ditatoriais e militares, um pouco do que aconteceu nos anos 80, na América Latina também. Vai acontecer em África na primeira metade dos anos 90. E tudo isto enfraquece, temporariamente pelo menos, mas um temporariamente importante, as capacidades de detenção do poder por parte das lideranças governantes. E cerca de 20 conflitos violentos acontecem em África nesta segunda metade dos anos 90. Perante, repito eu, um cenário de perda de importância estratégica do ponto de vista do sistema internacional do que se passa no continente africano. Ora bem, o que é que nós vamos verificar nesta década? Nós vamos verificar nesta década que há uma reestrategização da África no sistema internacional. E esta volta, portanto, esta nova importância do ponto de vista da segurança internacional que vai acontecer em termos de partes importantes do continente africano, deriva não só, mas também, em larga medida, da mudança de paradigmas do sistema internacional com os atentados terroristas em Nova Iorque. E neste momento posso-vos dizer que há uma preocupação acrescida de várias diplomacias internacionais. Há a criação, por exemplo, de um comando africano por parte dos Estados Unidos, a AFRICOM, que procurou ser situado num país africano, só que, interessantemente, houve uma decisão ao nível da União Africana de que nenhum país africano deveria aceitar mais bases militares no continente. E, interessantemente, os Estados Unidos receberam um não de todos os países que contataram até hoje, de tal forma que tiveram que localizar este novo comando africano em Stuttgart, na Alemanha, onde está hoje, com cerca de 600 militares e 600 civis, a acompanhar o quê? A acompanhar a movimentação dos movimentos terroristas, particularmente na área do Sahel. O Sahel, se vocês olharem para aquele mapa, é o que faz a separação entre o deserto do Saara, no norte, e a floresta africana, no centro da África. E, portanto, é um conjunto de países que vai desde a Mauritânia, sul da Argélia, o norte do Mali, o Níger, o Chad e vem até ao Sudão e à Somália. Portanto, há ali um conjunto de acontecimentos que têm acontecido nestes últimos anos e que são preocupantes do ponto de vista de alguns dos países mais preocupados com a segurança internacional, a começar pelos Estados Unidos da América, mas não só. Por outro lado, também, há uma mudança das rotas do tráfico de droga proveniente da América Central e da América Latina, vamos dizer assim, do Norte da América do Sul também, como sabem, que por dificuldades, por um lado, estamos a falar da cocaína, por um lado, por dificuldades, digamos, nas rotas tradicionais de entrada nos Estados Unidos, também por causa da guerra no México, porque é uma guerra que lá acontece hoje. É interessante analisar aquilo de um ponto de vista do que é que efetivamente está a acontecer, mas temos o exército na rua, como nós sabemos. E, por outro lado, também pela sofisticação dos aparelhos policiais, europeus e norte-americano, no combate às rotas tradicionais de transporte de cocaína, particularmente da zona das Caraíbas e da Venezuela, para a Europa. Essas rotas começaram a utilizar o trajeto África. E começaram a utilizar o trajeto África, se vocês olharem para o mapa, estão a ver ali a zona que diz Guiné-Bissau e Guiné. Em frente à Guiné-Bissau, um bocado mais para cima, está Cabo Verde e estão as Canárias. As rotas procuraram, em primeiro lugar, utilizar Cabo Verde e as Canárias. Mas aí, de facto, a capacidade, não só de Espanha, mas também de Cabo Verde, com ajuda internacional,
foi suficiente para as desviar para a costa africana. E neste momento, em termos de costa africana, há 2 países que são claramente utilizados por causa da debilidade das estruturas de Estado e também, vamos lá dizer assim, a facilidade topográfica que oferecem. A Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry são rotas de onde partem, por via terrestre e por via aérea, quantidades importantes de cocaína para o continente africano. Ao mesmo tempo, na parte oriental africana, nós temos o Oceano Índico e depois temos do lado de lá a Índia e o Paquistão. Neste momento, as rotas da heroína estão também a utilizar alguns países da costa oriental do Oceano Índico, particularmente a Tanzânia, Moçambique, Madagascar, o Quénia, e muitas das rotas de heroína que depois parte da heroína fica, contrariamente à cocaína, em que a maior parte avança para a Europa, no caso da heroína, há uma sobreprodução de heroína nestes últimos anos, em termos dos principais países produtores de heroína, particularmente o Afeganistão, mas não só. E essa sobreprodução de heroína leva a que, efetivamente, o produto esteja mais barato e esteja, de certa maneira, a ser vendido a preços muito baixos e a contaminar todos aqueles que a podem comprar e que fazem parte das elites nesta parte oriental nos últimos 2, 3 anos. Pequeno pormenor, a semana passada o presidente Obama referiu pelo nome o principal traficante da África Austral de heroína proveniente do Paquistão. É um moçambicano chamado Bashir, que é um investidor e que em Moçambique toda a gente o conhece como o homem da lavagem de dinheiro. Portanto, estes fenómenos, por um lado, de movimentos terroristas, por outro lado, de droga, mais um terceiro fenómeno, que é a pirataria, no Golfo de Aden. Portanto, nós ali não vemos, mas estamos a ver ali a Somália, que fica no chamado Corno da África, do lado oriental africano. Ali é onde termina o Golfo de Aden e que depois faz a ligação mais acima, através do Egito, com o Mediterrâneo. E por esse Golfo de Aden passam diariamente centenas de cargueiros. E existem forças militares, incluindo, pela primeira vez na história da China, a patrulhar aquelas águas e a disparar sobre os piratas, que saem todos de onde? Da Somália. E há problemas aqui de direito internacional envolvidos, que enfim não é objeto da minha palestra. Onde eu queria chegar, e para fechar este segundo ponto, é que, por razões que têm a ver com pirataria, narcotráfico, mas particularmente movimentos terroristas de alguma forma associados à Al-Qaeda, levam a que, efetivamente, as preocupações de segurança internacional tenham regressado e esteja a haver um apoio bastante grande por parte da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, ao apoio da capacitação militar, de segurança e policial de vários países desta zona que eu vos referi. O terceiro aspecto que gostava de vos apresentar e que diz respeito à situação atual em África é de natureza talvez mais política, vamos dizer assim, e mais interna. Após um período mais pesado, mais negro no sentido de mais deprimente, se quisermos ir um bocado para o subjetivismo, nos anos 80 e em parte dos anos 90, no final dos anos 90 há um conjunto de dirigentes africanos, entre os quais Thabo Mbeki,